Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia! Glória a Deus. Muito bom estar na presença do Senhor. Muito bom participar deste culto maravilhoso. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus neste lugar? Amém? A presença de Deus, ela é real neste lugar. Conforme as canções que foram ministradas aqui, abra o teu coração, prepara o teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar desde já a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 2, e você deixa aí já aberto, preparado, lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 10, nós vamos estar falando um pouco sobre a mensagem do Natal. Amém? Amém ou não amém? Amém. Você que está também aí na sua casa, nós queremos saudar a sua casa, saudar o seu lar, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E de igual modo que a mesma presença que está aqui, a presença do Senhor esteja aí no seu lar, na sua casa. Amém? Amados, nós vimos aqui canções poderosas, maravilhosas, não tem como ficar indiferente a tudo isso. Nós acabamos de ver um vídeo que mostra o princípio da criação, que mostra o que aconteceu até a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem acompanhado, este mês nós estamos falando sobre o Natal. Desde o primeiro domingo de dezembro, o pastor Sted trouxe a mensagem sobre redenção. E no domingo passado, a pastora Ivanilda, ela trouxe o Natal de Jesus. Amados, eu acredito que depois que você vê aquela mensagem de domingo passado, se nós colocássemos essa mensagem aqui hoje, estaria perfeito. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, amados, na mensagem de domingo passado, foi uma pergunta que a pastora fez durante a ministração e falou assim: por que Jesus nasceu numa manjedoura e não num palácio? Que revelação de Deus! Porque no palácio poucos têm acesso, mas na manjedoura todos têm acesso, porque o evangelho de Jesus são a todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, de línguas e raça. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar o Senhor de todo o teu coração. Aleluia! Glória a Deus, porque a mensagem do Senhor é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as raças. Aqui em Isaías, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: os povos que andavam em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-se-lhes a luz. Amém? Mais um minutinho, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez somos gratos a Deus por este dia tão maravilhoso, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje, de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para falarmos, ó Pai, e meditarmos no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor já tem tocado os nossos corações, e que o Senhor possa continuar tocando os nossos corações. Amém e amém. Amados, a mensagem de hoje é a mensagem do Natal, e não é a mensagem de Natal. Nós precisamos diferenciar o que é uma mensagem de Natal e qual é a mensagem do Natal. Falar de Natal é falar do nascimento do Senhor Jesus Cristo, é falar da grandeza da encarnação de Jesus Cristo, que é o nosso Deus. A encarnação de Jesus é uma verdade contida na palavra de Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo encarnado, os evangelhos nos chamam muito a atenção para o Verbo encarnado. Jesus só morreu porque Ele encarnou.
Jesus só morreu porque ele nasceu. Na ceia, comemoramos no Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus por causa do aspecto físico, o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue. Na ceia, comemoramos o quê? A fisicalidade de Jesus Cristo, do Messias que foi entregue na cruz. E isso só é possível por causa da encarnação, do nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu, é bíblico. Jesus nasceu, está na palavra de Deus. E ao falarmos do nascimento de Jesus, jamais será pagão, porque é uma verdade bíblica. Em nome do Senhor Jesus. E qual é a realidade do Natal? O Natal, a mensagem do Natal nos traz uma realidade. Como nós acabamos de ver minutos atrás aqui no vídeo, quando o pecado entrou na humanidade, o que aconteceu? Começou a se levantar irmão contra irmão, nação contra nação, uns contra os outros, e até que chegamos aqui. Mas a realidade do Natal diz que o povo estava em grande trevas, andava na sombra das trevas da morte. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal veio nos dizer que a humanidade está em grandes trevas. Porque a mensagem do Natal também está clara e nos diz que não há salvação no mundo. O mundo precisa de um Salvador. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam sobre a sombra da morte raiou uma luz. E daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. O que quer dizer trevas? O que quer andar em grandes trevas? É andar pelo seu próprio destino. Quando chega a época do Natal e época do final de ano, é muito comum a humanidade querer saber os prognósticos do próximo ano. Começa a se consultar médiuns, começam a se consultar adivinhadores, começam a procurar os seus próprios caminhos. Buscam orientações em muitos lugares, menos em Deus. Trevas da ignorância, trevas acerca do conhecimento de Deus, e buscar a sua própria natureza, a sua própria orientação. Nós estamos vivendo dias onde a minha verdade é a que vale. É o que eu quero, é o que se torna certo. É o que eu desejo, é o que se torna certo. Deixando em si os valores da palavra de Deus. Deixando os valores que foi nos deixados como princípios da humanidade. Nós estamos vivendo hoje, aquilo que é certo se torna errado. E aquilo que é errado se torna certo. Cada um tem vivido ao seu bel prazer, à sua maneira. Isso é trevas. Essa semana eu fiquei estarrecido com o que tem acontecido com a nossa nação. Como as leis têm nos apontado e têm nos levado ao pecado, como se fosse uma coisa mais natural e mais perfeita do mundo. Até bem pouco tempo atrás, na nossa legislação, na nossa lei brasileira, o adultério era um crime. Quantos sabiam disso? Pois é, mas não é mais crime agora. Em outras palavras, pode adulterar. E agora, não só obstante a isso, esta semana foi ganha uma causa onde o amante agora tem direito à herança. Isso é trevas. Quando as nossas leis comungam com o pecado, onde que eu acho o que é certo e desprezo os valores e os mandamentos do Senhor. Quantos estão buscando orientações nos astros? A mensagem do Natal diz assim: ei, nós estamos em trevas, a humanidade está em trevas. A mensagem do Natal diz que aonde habitavam os homens sobre tenebrosas trevas,
resplandeceu-se a luz, brilhou-se a luz. A mensagem do Natal é que nós estamos em trevas, mas entre nós resplandeceu-se a luz de Jesus Cristo. O Senhor diz na sua palavra: eu sou a luz do mundo, e que quem crê em mim, não anda em trevas, mas passou a andar na sua verdadeira luz. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem do Natal, amados, não é o que nós podemos fazer pelo meu próximo e o que nós podemos fazer para o mundo. É muito comum nessa época de Natal, surge no nosso meio falando do espírito natalino. E nesse espírito natalino surge uma generosidade daquilo que eu posso fazer por meu próximo, surge daquilo que eu posso fazer para Deus. Mas a mensagem do Natal não é o que eu posso fazer para Deus. A mensagem do Natal não é o que eu posso fazer para o meu próximo. A mensagem do Natal é o que Deus fez pela humanidade. É o que Deus fez por mim, é o que Deus fez por você. Não é o que eu posso dar, não é o que eu posso trocar presente, mas Deus deu o maior presente para a humanidade. E o maior presente que Ele nos deu foi Jesus Cristo, o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A mensagem do Natal não é muito, nessa época nós queremos o quê? Nos reconciliar uns aos outros, sim ou não? Nós queremos liberar perdão uns aos outros, sim ou não? Mas a mensagem do Natal não é o perdão que nós podemos liberar aos nossos irmãos. Não é o nosso reconciliamento que nós podemos ter com os nossos irmãos. Mas a mensagem do Natal é Deus nos reconciliando com Ele através de Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e muito mais, tendo sido reconciliados, somos salvos pela sua vida. Tendo sim, pois justificado pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem do Natal é o arauto de Deus falando assim: ei, eu quero me reconciliar com você. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou uma divisão, um abismo entre nós e Deus. E o homem é incapaz de chegar a Deus. A mensagem do Natal é que o homem é incapaz de chegar a Deus, o homem é incapaz de se reconciliar a Deus. Mas Deus está falando: mas eu enviei o meu Filho para que nós fôssemos reconciliados, para que nós tenhamos paz verdadeira. Não a paz como o mundo dá, mas a paz de Cristo que excede todo entendimento humano. A mensagem do Natal é o nosso completo fracasso em a nossa tentativa de justificarmos diante de Deus. Adão e Eva, quando pecaram e viram que eles erraram e que eles estavam nus diante de Deus, rapidamente eles pegaram folhas para se cobrir a sua nudez. E quando o Senhor chama eles, e eles falam: nós estamos nus, quem disse que vocês estavam nus? Foi a desobediência que entrou. E o homem tentou se justificar, cobrindo a sua nudez. E Deus falou: olha, a sua justificativa não serve perante mim, porque eu tenho um padrão mais elevado que o seu. E Deus fez vestes para o homem, para cobrir a sua nudez. A mensagem do Natal diz que não é os nossos esforços que vão nos justificar a Deus, mas é o que Ele preparou para nós, através do seu Filho, é que nos justifica diante dEle. As religiões nada mais são do que uma tentativa do homem de ficar em paz com Deus. Várias religiões, você já parou para pensar quantas religiões tem no mundo? E cada religião fala assim: olha, para servir a Deus tem que ser assim, para servir a Deus tem que ser assado, para receber perdão tem que fazer isso, para receber perdão tem que fazer aquilo, para fazer perdão, para se relacionar é isso, para se relacionar aquilo. Deixa eu te falar, há um Deus que estabeleceu a maneira pelo qual nós devemos servir a Ele, e pelo meio pelo qual nós seremos justificados, e nós só seremos justificados pelo meio do Senhor Jesus Cristo. Somos tão incapazes de salvar a nós mesmos, que Deus teve que se fazer um de nós,
para nos salvar. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A mensagem do Natal: somos tão incapazes de nos salvar, que Ele precisou se tornar um de nós para nos salvar. A mensagem do Natal não é tanto sobre o nascimento de Jesus, mas é sobre o envio do Salvador. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que por meio dele o mundo fosse salvo. Deus enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Natal é o envio do Messias. É muito mais do que um nascimento, é o envio do nosso Salvador. A mensagem do Natal, ela nos fala que a salvação não está no homem, não está na sua ética, não está na sua moral, não está na sua filosofia, não está no seu sistema econômico, não está no seu sistema político. A nossa salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este menino que foi nos dado, que nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com retidão, desde agora e para sempre. O que nós precisamos entender é que muito antes de haver o haja luz, Deus determinou o haja cruz para nos salvar. Você não se salva, essa é a mensagem do Natal, mas Deus veio nos salvar. Qual é o significado do Natal? O significado do Natal é o Evangelho. O significado do Natal é o Evangelho. O que o Evangelho significa? O Evangelho significa boas novas. O que são boas novas? Abra sua palavra aí, em Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. O significado do Natal é o Evangelho. O que são o Evangelho? Evangelho significa boas novas. E olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que trago boas novas. Do que? De grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A mensagem do Natal é as boas novas de todos os povos, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Feche os teus olhos. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e não endureçais o vosso coração. Em Hebreus capítulo 4 diz: há um dia chamado
hoje. E que se você ouvir a voz dele, hoje você pode entrar no descanso que Deus preparou para as nossas almas, para o nosso espírito. Hoje pode ser o seu Natal. Hoje pode ser aquilo que tanto você procura, que não está num dia, que não está numa festa, que não está numa celebração, mas está naquele que pode dar descanso eterno para as nossas almas, para o nosso espírito. Há um dia chamado hoje. Hoje na cidade de Davi nasceu Cristo Salvador. A mensagem é: Cristo quer nascer no seu coração. E hoje é o dia que Ele pode nascer no seu coração. Hoje é o dia que Ele vem buscar aquele que estava perdido. Hoje é o dia que Ele veio buscar aquele que estava andando em trevas, em desesperança, em desamor. Hoje Ele quer se reconectar, se reconciliar com você. Não é o que você pode fazer por Ele, mas é o que Ele fez por você na cruz do Calvário. É reconhecer que o Verbo de Deus, o Deus encarnado, foi enviado para nos salvar, para nos dar uma vida e vida com abundante. Deixa Ele nascer no seu coração. Deixa Ele nascer na sua vida. Talvez o seu coração está em grande trevas. Talvez os seus caminhos estejam em grande trevas. Mas resplandeceu-se-lhe a luz, e a luz brilhou para aqueles que andavam em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem em mim encontra jamais andará em trevas. Que nesta manhã, que no dia de hoje, você possa entregar o seu coração a Ele, que você possa entregar a sua vida a Ele, que você possa se reconciliar com Ele, que você possa meditar em tudo que Ele fez, por mim, por você, pela humanidade, em nome de Jesus.